Paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui hoje para participar dessa série de vídeos devocionais promovidos pela Umadense. Iniciaremos o livro de Salmos, do 1 ao 5. O Salmo 1, ele nos mostra a diferença do justo e o ímpio. Podemos traçar um paralelo entre as suas escolhas e destino. O justo ele será como uma árvore plantada, estabelecida em um lugar. As suas raízes serão irrigadas, as suas folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. Então, o ímpio ele será como uma palha levada ao vento. Podemos usar o verso 6 como a palavra-chave, que diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No Salmo de número 2, o escritor apresenta aquilo que Deus despreza, a rebelião das nações. Aqui fala de nações que se levantam contra a vontade de Deus e o escritor diz que Deus ri dessas coisas. Deus zomba dessas coisas porque não há autoridade humana que possa se contrapor à vontade de Deus. Agora, o escritor diz que Deus estabeleceria o seu ungido e ele viria com poder, como diz aqui: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E ele também teria autoridade, como diz aqui no verso 9: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Então agora Deus, ele coloca a sua vontade através do seu ungido para que as nações reconheçam o seu poder. E aqui no verso de número 12 diz: beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Ou seja, há um tempo determinado para Deus inflamar a sua ira contra as nações. Mas todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como o Rei da Glória serão poupados. Beijar o filho aqui faz alusão ao gesto que os súditos faziam a um rei quando beijavam a mão e reconheciam a sua autoridade. Agora nós podemos então aqui usar como versos-chave os versos de número 11, o 10 e 11, que diz assim: agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Partindo então para o Salmos 3, ali nos fala sobre a multiplicação dos adversários de Davi. O inimigo ele multiplicava as ferramentas, acusações contra a vida de Davi. E Davi ele usava o Senhor como seu escudo para o cercar, animar e fortalecer diante de todas essas adversidades. O verso-chave é o verso 5, que diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Enquanto Davi ele estava impossibilitado de lutar, enquanto ele deitava e dormia, o Senhor continuava pelejando por ele. O Senhor o sustentava. O Salmo de número 4 é uma canção de reconhecimento e gratidão que aqui diz que é endereçada a um cantor mor. Aqui Davi, depois de no Salmo de número 3, ter enfrentado a dificuldade de ser perseguido pelo próprio filho Absalão, aqui nós vemos Davi tratando o seu povo, porque parte do seu povo estava rebelado contra ele. E agora, quando ele busca unificar todo o povo, ele busca trazer uma instrução de por que ele foi vitorioso e como o povo deveria se portar. Quando ele diz ao seu povo, dizendo: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele estava dizendo àquele povo que eles precisavam ser instruídos e eles precisavam assimilar aquilo que Deus estava lhes mostrando. E o que Deus estava mostrando? Que há uma diferença. Que diferença? A forma como o povo se prepara. O povo precisava entender, como diz no verso 6, que precisavam oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. O sacrifício que Davi fala aqui nos traça um paralelo com o Salmo de número 51, 17, quando diz que o sacrifício que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado e um coração quebrantado.
e depois dele ter enfrentado as dificuldades, no final desse Salmo de número 4, ele diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Enquanto lá, no Salmo de número 3, ele diz: eu deito e durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Agora, depois da vitória, ele diz: eu deito em paz. E isso é melhor do que o trigo e o vinho que já se multiplicaram, e eu experimentei isso. Mas ter a paz de Deus na nossa vida é melhor do que a abundância de trigo e de vinho. Agora no Salmo de número 5, para nós terminar esse nosso devocional, aqui uma oração que era uma preparação para o culto matinal. E nós entendemos que Davi, sendo um líder, um rei, envolvido em situações políticas e sociais adversas, ele enfrentava dificuldades, muitas adversidades. E ele tinha capacidade, e essa capacidade que nós precisamos aprender a ter, de cultuar a Deus, mesmo em meio às adversidades. Ele entendia que todos aqueles que se levantavam contra o seu governo, contra a sua autoridade, eles eram pessoas que se comportavam de forma iníqua, eram loucos, sanguinários e fraudulentos, é isso que ele diz ali. Mas agora ele se coloca diante de Deus, entendendo que ele entra no santuário de Deus, na presença de Deus, não pela sua capacidade, mas pela infinita benignidade de Deus. Ele também diz que ele queria ser guiado, como diz no verso 8, ser guiado por veredas de justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana diante de mim o teu caminho. Ou seja, ele queria ser guiado pela justiça de Deus. Ele pede que Deus julgue os seus inimigos, mas antes dele pedir que Deus julgue os seus inimigos, ele pede que Deus o guie pela justiça de Deus. Então isso é muito importante, porque senão teria uma conotação de vingança, de ira. Primeiro ele pede que Deus guie o seu coração e depois ele pede que Deus faça justiça contra os seus inimigos. O verso de número 11, eu creio que é uma chave para nós encerrarmos esse momento, que diz assim: mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos os jovens da Almadense, a liderança e todos que vão estar assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.